Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe, Diácono Mauri, da Arquidiocese de Belo Horizonte. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e ao terceiro a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar conta com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu lhe confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai àquele que tem 10, porque a todo o que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia desse 28º dia do mês de agosto, sábado, dia 28, dia dedicado à memória de Santo Agostinho, grande bispo e doutor da Igreja, Santo Agostinho de Hipona, né? Nosso coração está inquieto, Senhor, e só encontra repouso em Ti. Bela frase de Santo Agostinho para meditarmos. Né? Santo Agostinho, convertido pela intercessão fervorosa de sua mãe, Santa Mônica, a importância da família, desse mês vocacional, não devemos deixar, pelo contrário, devemos rezar insistentemente pela família. Famílias, vários tipos de famílias, vários modelos de família, berço das vocações, berço das profissões, berço dos ofícios, berço do caráter, da ética, da dignidade, do amor à vida que todo homem e toda mulher deve ter. A família, berço das vocações, é a própria família, essencialmente vocação, merece a nossa oração. E que Santo Agostinho interceda pelas nossas famílias, interceda maior ainda pela nossa família, a Igreja. Enviai, Senhor, muitos operários e operárias, pois a messe é grande, poucos são os trabalhadores, trabalhadoras. Nessa liturgia, então, desse sábado, dia 28 de agosto, desse ano do Senhor de 2021, ano da graça do Senhor,
dedicado ao Evangelho de Marcos, a liturgia deste sábado nos traz um texto de Mateus, né, a parábola do bom administrador e do mau administrador. O Senhor, ou também chamada parábola dos talentos. Eis que o Senhor, que é o empregador, o patrão, é Deus. Podemos fazer essa primeira leitura, né, dentro desse contexto do mesmo vocacional, né, o Senhor da, da história, o patrão é Deus, e Ele nos dá os vários talentos, dons, carismas para o bem da igreja. Ninguém deve reter para si os dons, os carismas, os talentos que o Senhor deposita em si, inteligência, dom do serviço, da palavra, da caridade, né, o dom de cantar, de tocar, de fazer uma boa leitura, de cuidar dos detalhes, de ser uma pessoa cuidadora, zeladora das coisas de Deus, da casa de Deus, da casa dos irmãos, das irmãs, aonde o Senhor nos coloca com todos os talentos, porque todos nós viemos com dons, carismas e talentos para servir a toda a comunidade, porque estamos em relação ao outro, à outra, vivemos em alteridade, em busca do outro e da outra, assim como Deus transbordou, né, no seu amor para além da comunhão inicial da Trindade Santa, né, e toca a humanidade, toca a criação, eis que o Senhor também nos faz homens e mulheres para vivermos em relação uns com os outros, interdependentes uns dos outros. Nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. Somos convidados então a nos colocar em serviço. E os talentos que o Senhor nos confia são para o bem de todos e todas. Não viemos a passeio e não devemos reter aquilo que o Senhor nos dá na força do Espírito Santo que habita em nós e é o doador dos dons. Esses dons, esses carismas, esses talentos devem ser multiplicados, qualificados, aperfeiçoados constantemente, com humildade, com serenidade, confiados e confiadas à força, à ação de Deus e colocados ao serviço dos irmãos e das irmãs. Uma vez colocados a serviço dos irmãos e das irmãs, esses talentos irão se multiplicar. Quem recebeu um, multiplica para dois, quem recebeu três, multiplica para três, quem recebeu cinco, e por aí vai, multiplicando esses dons e talentos para o bem de todos e todas. Sabemos realmente quando a nossa vida fez e faz sentido a partir do momento em que, uma vez que partimos desta vida para a presença de Deus, além das lembranças, fica a saudade, fica o legado das nossas histórias para os irmãos e as irmãs. Assim como nesse tempo de pandemia descobrimos tantas histórias bonitas de tantos e tantos que nos deixaram, mas que, além da saudade, da dor, da ausência, fica o legado, fica o testemunho de uma vida de serviço, de amor, de cuidado, que assim possamos multiplicar os talentos e o Senhor possa dirigir a nós a frase insistente que ele repetiu duas vezes nesse evangelho. Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, receberás mais. Vem participar da minha alegria. Que o Senhor não nos condene à desgraça daquele que com medo desse Deus, porque é Deus, e não observa o quanto que esse Deus é misericordioso, não gera a multiplicação dos dons e talentos que recebeu, mas os enterra, os repreende em si mesmo. Que o Senhor nos ajude a multiplicar dons e talentos que nos concede em nossas vidas. Ele nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.